Estou aqui para apresentar um texto que Mauro Macedo Campos, da UENF, e eu, Bruno Melenspeck, da USP, escrevemos para a revista Opinião Pública com o título Questionando a Tese da Cartelização. A tese da cartelização foi lançada em meados dos anos 90 por Katzenmeier e foi bastante influente na ciência política. Foi questionada, criticada, defendida, então tem um conjunto de textos relativamente grande que em torno dessa tese da cartelização, e uma das primeiras contribuições do nosso texto é esclarecer o que exatamente significa a tese da cartelização. E nós chegamos à conclusão que tem três significados diferentes, ou três versões diferentes dessa tese da cartelização. A primeira versão diz respeito ao sistema partidário como todo. Então a tese diz que em cada país o sistema partidário, todos os partidos juntos teriam se aproximado do Estado e se afastado da sociedade, porque passaram a se financiar cada vez mais através de recursos públicos. Na segunda versão, a tese da cartelização diz respeito à disputa entre os partidos. E nós acreditamos que é essa a versão mais importante da tese. E nessa versão mais importante, a tese da cartelização diz que tem dois grupos de partidos políticos, alguns dentro do cartel e outros fora do cartel. E o grupo dentro do cartel, ele conseguiu instrumentalizar o financiamento público para melhorar a sua situação na disputa partidária e dificultar a posição dos partidos que estão fora do cartel. E na terceira versão, a tese da cartelização é aplicada a partidos individuais e diz respeito à vida intrapartidária. Então, nesse sentido, o argumento é que os partidos cartelizados, eles conseguem viver mais de recursos públicos, e isso faz com que outras fontes de financiamento, principalmente de filiados e de representantes, ou de autofinanciamento, de auto-arrecadação de recursos, se tornam menos importantes. Então, a cartelização significa que o partido perde, digamos, a sua base democrática e as lideranças partidárias ficam mais independentes porque os recursos são garantidos do Estado. E nós analisamos, então, a aplicabilidade dessas três versões da tese da cartelização para o caso brasileiro. Eu vou aqui só comentar a segunda versão. Mas para fazer isso, para testar essa aplicabilidade, a gente juntou um banco de dados a partir da prestação de contas dos diretórios nacionais que são entregues à Justiça Eleitoral. E nós juntamos essas prestações de contas para mais ou menos 2 décadas de um número muito grande de partidos. Não temos os dados para todos os partidos e para todos os anos, mas a gente tem aproximadamente 400 prestações de contas de partidos para essas 2 décadas. E constatamos então que, em relação agora a segunda tese, a tese mais importante, a versão mais importante da tese da cartelização, de que haveria 2 grupos de partidos, alguns dentro do cartel e outros fora, a nossa conclusão é que essa tese não se aplica ao caso brasileiro. Por quê? Porque a regra de distribuição dos recursos públicos no Brasil, ela segue, grosso modo, a lógica da proporcionalidade, do sucesso eleitoral passado. Quer dizer, os partidos políticos têm uma certa posição, alguns são fortes, outros são fracos. Essa posição é medida, no caso brasileiro, pelo peso dos votos, e os recursos públicos são distribuídos proporcionalmente a essa posição.
Então, o financiamento público, na verdade, não influencia, não distorce a posição dos partidos na competição política. Ela reconfirma essa posição. Grande parte dos recursos, 90, 95% dos recursos, são alocados reconfirmando a posição de cada partido. Então, os fracos ficam fracos, os fortes ficam fortes. Então, a tese da cartelização, nesse sentido, nunca se aplicou ao caso brasileiro. Há algumas nuances, né? Então, uma pequena porção dos recursos realmente é distribuído desproporcionalmente. Antes de 2006, os grandes partidos foram ligeiramente favorecidos pelos recursos públicos. Mas depois de 2006, depois de uma decisão do TSE ou do STF, depois de 2006, os pequenos partidos agora são ligeiramente favorecidos. Então, definitivamente, a nossa conclusão é que a tese da cartelização do sistema partidário pelos recursos públicos, quer dizer, a tese que alguns são excluídos, são prejudicados pelo financiamento público e outros são beneficiados. Essa tese não se aplica ao caso brasileiro. E se a gente quer entrar mais em detalhe, no período mais recente, de 2006 para cá, há uma ligeira vantagem para os partidos pequenos, se a gente adota o padrão da proporcionalidade como benchmark, né? Então, por isso que nós chegamos à conclusão que a tese da cartelização, nesse sentido, não se aplica ao caso brasileiro.